Olá, meus caros, graça e paz. Hoje eu quero deixar mais uma dica de leitura e o livro que eu quero indicar para vocês lerem é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É uma edição maravilhosa, muito bonita, né? Já vale a pena ter só para decorar a casa, né? Mas mais ainda, obviamente, para poder fazer a leitura e aprender bastante com esse livro. E o título, ele chama bastante atenção, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E lá na Bíblia, a gente vai ler um trecho em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Tende bom senso e estai atentos. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Então, o diabo tem feito isso, né? A gente precisa ficar atento quanto às atitudes dele, quanto às ações dele contra a nossa vida e contra toda a humanidade. Por isso a Bíblia fala para a gente vigiar e ficar atento quanto a ele. E nesse livro do C.S. Lewis, a gente vai entender um pouco mais como funciona a mentalidade do diabo, talvez, né? Porque esse livro vem trazer, como diz o título, cartas. E tem algumas cartas ali. Tem uma carta meio subentendida, que é a carta que o Vermelindo, o sobrinho de um diabo, envia para ele. E o diabo, chamado Maldanado, envia essas cartas que a gente vai ler aqui de volta, em resposta ao seu sobrinho Vermelindo, que ele está treinando ali para ser um futuro diabo já formado. Então o livro é bem leve de ler, é um livro curtinho, você vai lendo ali carta por carta, aos poucos, é muito enriquecedor, muito didático e muito edificante até. E é interessante porque, como é um livro que vem descrito na perspectiva do diabo, para um cristão ler ou para um não cristão ler, vai ficar um pouco controverso, né? Porque aqui o diabo, quando vai tratar de Deus, chama Deus de o inimigo. E além disso, além das cartas, né, ao final do livro tem um capítulo chamado Um Brinde, Maldanado propõe um brinde. E quando o Maldanado propõe um brinde, o diabo propõe um brinde, na verdade é a formatura ali do seu sobrinho, né, do Vermelindo. Ele já entendeu, ele já aprendeu como ser um diabo. E a gente vai lendo e vai entendendo as artimanhas, né, que o diabo vai colocando diante de nós, como disse o texto de 1 Pedro, ele vai rugindo como um leão, esperando quem ele possa tragar. E uma coisa legal também sobre esse livro é que ele veio com uma dedicação muito especial, né? Que foi a dedicação ao meu escritor, né, de literatura preferido. Ele foi feito e dedicado, deixa eu ver se vai focar, eu acho que não focou muito bem, mas está escrito para J.R.R. Tolkien, o nosso escritor de O Senhor dos Anéis e um grande amigo do C.S. Lewis. E o que é interessante disso é que o Tolkien teve uma influência muito grande na conversão do C.S. Lewis, né, do ateísmo para o cristianismo. E muito bacana ele ter dedicado logo a escrita desse livro para o Tolkien. E algo que a gente pode chamar a atenção, que o C.S. escreve aqui bem ao início do livro, ele diz assim: nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro erro, não acreditar na existência deles, e o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Então, bem forte já e pesada a maneira como C.S. Lewis inicia o livro, né? E tem também duas epígrafes bem interessantes. Uma delas é do Martinho Lutero e diz assim: a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Martinho Lutero. E uma outra epígrafe é do Thomas More, que diz: o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota.
então é algo realmente que ele não aguenta. E falando um pouco, até deixando um pouco aqui a ideia de quem foi o Lewis, né? Ele viveu de 1898 a 1963, foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente, perdão, gente, travou a língua aqui, unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval renascentista na Universidade de Cambridge. E posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. E a minha proposta é que você se torne um novo leitor de Lewis, que você adquira, que você vá a uma biblioteca, que você compre ali de forma digital esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Leia, tenha uma boa leitura, que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.